Você que empreende ou deseja começar a empreender, descubra qual a importância da assessoria contábil para a sua empresa. Hoje eu recebo a Adriana Ferreira, ela que é idealizadora da Forte Assessoria Contábil e Fiscal. Então fica com a gente, porque o programa está recheado de dicas para o seu negócio prosperar. Então você não pode perder. Dri, seja muito bem-vinda em nosso programa. Obrigada, Rô, um prazer estar aqui com você. Estou muito feliz por essa oportunidade. Que delícia! Vamos trocar muitos insights e compartilhar muitas informações valiosas aí para quem tem suas empresas, quem deseja abrir, começar a empreender, porque afinal de contas a gente está aí nessa crise, muitas pessoas perderam os seus empregos, né? E estão começando um novo negócio. Verdade. Mas a gente precisa esclarecer aí alguns pontos, né? Porque às vezes vem aquela ideia que é assim, eu vou começar a empreender, vou ali comprar alguma coisa que eu acho que eu me identifico, vou vender, mas eu não penso em todos os detalhes por trás Disso, né? O que pode influenciar futuramente, é verdade. Assim, hoje a gente percebe assim, principalmente, vou dar um exemplo de um MEI hoje, né? Que é o que onde eu consigo entender que hoje as pessoas acham assim, o MEI é uma coisa muito simples. Sim. A pessoa vai lá, ela abre do jeito dela, eu não preciso de um contador para isso. Aí você fica depois falando, tá bom, você não vai exigir de uma pessoa se ela falou, tudo bem. Mas eu tenho casos que acontece, aí depois a pessoa vem me procurar e fala, Adriana, aconteceu essa semana, eu preciso que faça a declaração da minha empresa, porque eu não estou conseguindo nem emitir nota fiscal mais. Eu falei, mas então, o seu contador, como que foi? Ele não fez o seu processo, né? Eu não tenho contador. Como assim? Não, eu achei que era simples, eu mesmo consegui abrir a empresa, fiz todo o processo, para mim isso era super simples, então eu achava que não precisava. Eu falei, nossa, aí a gente vai onde a pessoa fala assim, nossa, realmente eu tenho que procurar um contador, aí vem procurar, e a gente vai com jeitinho, com todo cuidado, né, tentar resolver a situação da pessoa, né, para ela conseguir até dar andamento no seu processo, né, da empresa, e é onde que eu percebi, hoje que eu falo assim, a importância do contador numa empresa é onde ela, eu posso dizer, ela é a chave, porque é onde ela vai conseguir indicar os pontos, né, para o empreendedor falar, olha, você precisa focar nisso, a parte de prejuízo na sua empresa está te prejudicando nisso. Então, um balanço hoje é para isso numa empresa, né, que a pessoa não tem essa noção. Aí ela fala assim, nossa, então onde que eu tenho que focar mais esse processo, né? E hoje é o que eu vejo que o empreendedor não tem esse conhecimento. Então acha que tudo acaba sendo fácil. Eu até entendo pelo que o mercado acaba falando, né? Tipo assim, esse do MEI, um exemplo, né? Que a pessoa fala, não, mas o MEI é simples, você consegue lidar com a situação. E eu acho assim, a pessoa, ela até sabe que precisa de um contador na empresa, mas só que assim, ela não sabe, como posso dizer, não vou dizer a palavra sugar, que é muito feio. Ela não sabe, assim, usar o termo de que ela pode aproveitar muito desse contador para que ela tenha um futuro da empresa dela produtivo. Exato. Tanto na parte financeira, que ela não tenha perda, nem, né, prejuízo, e sim que ela conquiste essa parte de ter ganhos, né? Então, e eles não têm esse conhecimento. Essa parte eu vejo que é uma falha muito grande. Aí o contador acaba sendo, assim, uma pessoa bem distante da empresa. É uma falha grande, mas eu não digo nem em questão do empreendedor, mas do conhecimento em geral, da pessoa com um contador, entendeu? Sim, eu acho que falta essa informação. Esse diálogo, né? Não tem. Às vezes o contador acaba sendo visto como uma pessoa, tipo assim, eu não preciso dele para minha empresa andar. Exato. Eu não preciso. Hoje, para mim, isso. Esse investimento vai ser muito caro para mim, então hoje eu não estou em condições para isso. Mas só que aí depois, no futuro, aí a pessoa vai realmente ver. Esse investimento seria muito bom no começo. Eu não iria estar
Na situação que eu estou, digo, em algumas empresas o que acontece, né? E é o que a gente também diz, tudo bem, é o que você falou da pandemia hoje, tem um outro processo dessa pandemia em questão, né, da pessoa não conseguir, às vezes, manter o, né, o que ela tem, assim, hoje. E pode até ser que se tivesse quando a pessoa não tem esse contador presente na vida dela, se ela tivesse, ela poderia ter tido algum jeitinho de se resolver para não chegar na situação de precisar fechar uma empresa ou fechar algumas filiais dela, né? Mas aí é tudo, é que a gente fala, assim, um contexto de troca de ideias. Sim. E esse contador ser mais presente na vida de um empreendedor, que eu acho que hoje isso não existe muito, que é onde é uma falha, né? E hoje, assim, no escritório a gente tenta mostrar isso para um cliente, sabe? Isso é prioridade, que para mim isso daí é eu posso dizer assim, é a prioridade e é posso dizer, um presente para a pessoa ter isso no futuro dela com a empresa dela, Sim. né? Porque é onde vai mostrar para ela, a gente vai falar assim, moça, essa situação na sua empresa tem que melhorar isso, né? Isso que está acontecendo tanto na parte de se é uma empresa de vendas, você tem que, a gente vai te auxiliar nesse processo. Então, essa parte em conjunto ia melhorar muito. E é o que a gente foca hoje, sabe? E o esclarecimento, porque ser bem clara nas coisas que fala, né? No processo de mostrar para a empresa, assim, a realidade, né? Não esconder, ser bem claro que isso, acho que isso é o que conta muito, Sim. né? Com o cliente. Se você ainda não acompanha o nosso programa e nossas redes sociais, fica o convite, porque nós compartilhamos dicas sensacionais para ajudar você e a sua empresa a prosperar. Você não pode ficar de fora dessa, estamos esperando você. Vamos conferir agora as dicas incríveis das nossas parceiras. Eu rodo o VT e volto já já. Olá, eu sou Cristina Cabral, faço quadro semanal no Mulheres em Flow, falando sobre direito de família e sucessões ou sobre direito das mulheres. Essa semana eu vou trazer para vocês umas inovações em projetos de leis para mulheres. 2 projetos estão aí em trâmite, né, precisando de assinatura de gente que apoia esses projetos. Um é sobre o fornecimento de absorvente para mulheres carentes, né, na época do fluxo menstrual, porque a pessoa que não tem condições de comprar é uma coisa que onera a cesta básica, ainda mais na situação de empobrecimento que a gente vive e na situação também de vítimas de violência, porque às vezes ela fica sem ter acesso a isso porque não está mais com o companheiro, com o marido, e isso onera muito a pessoa, né? É uma coisa que a gente falando parece meio surreal, mas é uma coisa que para quem é carente é muito importante. Pensar nisso, trazer isso para essas mulheres tão carentes é muito importante. Então tem um projeto de lei no âmbito federal e também no âmbito estadual que vai tratar desse assunto e vai obrigar que o Estado, né, ou o município forneçam isso nas UBSs, nas escolas, na cesta básica mesmo, que venha esse item que é tão indispensável para nós mulheres. E falar sobre menstruação é um assunto tabu, né? A gente vê que tem alguns países da Ásia, como a Índia, que tem muitas mulheres que não usam nem absorvente, porque elas não têm acesso. E aqui no Brasil também, em muitas regiões, a gente não tem, as mulheres não têm acesso a isso, esse item de higiene pessoal. Então é importante falar. Outro assunto também que está em pauta aí é um projeto de lei que fala de ter violência doméstica no currículo básico, né, das escolas. Muito importante, porque só a educação, só a gente falar o que é violência, o que fazer contra a violência, falar sobre isso pode ajudar as vítimas, né? As mulheres tão sofridas, vítimas de violência. É muito importante falar disso, tratar esse assunto como um tema público, como cidadania, como um direito individual, porque isso não é assunto de mulher. Violência doméstica, falta de acesso das mulheres, não é um problema de mulheres, é um problema social, é um problema de Estado, que tem que ser resolvido pelo Estado, que tem que ter algum interesse para que isso seja resolvido. Então é muito importante esses 2 projetos, essas 2 pautas que estão aí, e eu gosto de falar isso, para que as pessoas que assistem a gente
tenham ciência do que está acontecendo por aí com relação a esses direitos, né? Já que eu milito nessa área e já que eu atendo mulheres que são vítimas de violência e mulheres muito sofridas. Bom, a semana que vem tem mais. Boa semana para vocês e quem puder, fique em casa. Olá, sou Neia Martins, psicóloga, e eu acho que você já me viu por aqui. Hoje eu quero aproveitar para falar um pouco para você do que é psicoterapia. É um ato de curar e recuperar algo que foi perdido. Podemos dizer que a psicoterapia é um tratamento que busca curar os transtornos psicológicos e devolver a saúde mental das pessoas, sendo um método de tratamento psicológico dedicado a oferecer o cuidado para as pessoas, que pode ser individualmente, casais, família ou grupos, enfim, para as pessoas que estão em sofrimento emocional. Há vários tipos de psicoterapia e o psicólogo, ele escolhe o método que ele vai trabalhar na sua prática profissional. As linhas teóricas têm suas particularidades, semelhanças e diferenças, mas, no entanto, todas elas são capazes de cuidar das pessoas. Todas trabalham com vistas a alcançar a cura ou alívio para o sofrimento que motivou a busca pelo tratamento psicológico. No meu caso, eu escolhi a abordagem psicanalítica e o meu método é o winnicottiano, para embasar a minha prática clínica. O Winnicott dizia que todo mundo tem potencial para se desenvolver e amadurecer, pois isso faz parte da natureza do homem, da natureza humana. No entanto, esse desenvolvimento acontece quando ele afirma que o ambiente faz toda a diferença. O psicólogo, ele trabalha para que o paciente entre em contato com as suas angústias e os seus sofrimentos, ajudando ele a compreender o sentido e o significado dos seus sentimentos, das suas vivências. Uma vez alcançada a compreensão, o objetivo é encontrar as formas de amenizar e aprender a lidar com este sofrimento. E isso está aqui neste livro também, num capítulo que eu desenvolvo, que é a psicoterapia para o idoso. Neste livro eu falo um pouco da importância que é estar em terapia numa idade de feliz terceira idade. É muito importante. Esse eu falo da psicoterapia do idoso, mas em outros livros eu falo das outras idades. E eu gostaria muito que você adquirisse um dos meus livros. Ficaria muito feliz com isso. E aqui eu deixo a minha gratidão a Rosângela e meus beijos de luz para vocês. Eu acho que as pessoas, essa falta de informação às vezes limita muito, né? A ignorância, né? Porque eu acho que isso vai ser muito caro, a minha empresa não precisa disso agora. Então você acaba criando processos viciosos e gerando problema dentro da sua empresa por falta de orientação, tanto preventiva quanto durante o processo, como no caso da pessoa aí que foi bloqueada, o MEI não conseguia mais emitir nota. Fiscal, isso. Que aí a pessoa, até ela entendeu o que estava acontecendo, né? Aí a gente teve dessa assessoria, que é onde entrou a nossa contabilidade para ajudar, né? E a gente entende muito o lado do empreendedor, que a gente sabe assim, a pessoa ela tem que ter esse empreendimento dela e realmente a pessoa quer focar no que é dela, né? Sim. Sei lá, no que ela está fazendo, então essa parte existe o contador para orientar e ajudá-lo, né, nesse processo. Então isso eu acho que é muito importante.
E é uma coisa que eu foco muito, assim, a clareza de um contador com o cliente. Isso eu vejo que é uma falha grande demais. É uma pena, é uma pena. E assim, e hoje a contabilidade, antes a gente falava assim, né? Aí focando, os homens estavam à frente de tudo, né? Exato. A par de tudo, né? Mas assim, eu tive até vou te dar um exemplo de um cliente, né? Não preciso falar nome, ele chegou, a gente na reunião, ele pegou e falou: ah, minha empresa está nessa situação, né? E a gente fala assim, tudo bem, a gente vai resolver. Mas aí você vê que a pessoa não te dava ponto positivo para isso, credibilidade. Não, vocês não vão conseguir ser capazes de resolver, mas eu vou dar. Falei, tudo bem, a gente vai tentar ver, né, a melhor forma possível para chegar no ponto que o senhor precisa para a empresa do senhor continuar crescendo e sair, né, no processo que está hoje. Aí conseguimos esclarecer toda a situação para ele, a empresa dele está em andamento, todo o processo. Aí, tipo assim, a gente mostrou que, tipo assim, hoje as mulheres empreendedoras pode, né? Exatamente, a gente domina todo e qualquer mercado. Isso. Simples assim. Precisamos do espaço, né? Oh. E assim, é uma parte muito importante. Eu amo essa área. Né? E dentro da sua empresa hoje, quais são as áreas dentro da contabilidade que vocês hoje prestam assessoria? A gente foca na parte de assessoria fiscal, contábil, a parte de DP também, toda a área, né, que, em geral que a empresa precisa, né? Tá. Aí essa consultoria de todas as áreas a gente está lá ajudando, e a parte também do cliente precisar ter, a pessoa vai abrir uma empresa, né? Precisa de uma assessoria na parte assim, qual a empresa que eu consigo abrir hoje que os meus tributos não seja futuramente exagerado que eu acabe ficando num prejuízo. Sim. Aí a gente analisa o KNAI da empresa, da pessoa, sabe? Todo o processo, todo o cuidado que precisa para a pessoa conseguir ter essa clareza para ter uma segurança na parte de abertura dela, entendeu? E que ela consiga ver assim, os pontos que ela pode chegar a focar mais. Tá. Então é importante eu buscar essa consultoria, essa assessoria até antes mesmo de abrir. Sim. Antes de abrir e pós também, Sim, a abertura. Sei lá, a pessoa está com a empresa há 1 ano aberta, essa empresa 1 ano, a gente vamos sentar de novo. O que aconteceu nesse decorrer de 1 ano? O que a empresa teve? Lucro, prejuízo? Aí a gente vai mostrar, não, precisa melhorar nisso, né? Essa parte que você teve, que a gente percebeu como prejuízo, dá para a gente melhorar nisso. Então, essa assessoria tem que existir. E, né, não tem como. Querendo ou não, é uma parte muito importante. Querendo ou não, é uma parte importante na empresa. Sim. E é onde a gente consegue mostrar da parte do diretor, da administração da empresa dele, financeiro da empresa dele, como que está andando. Para ele saber, até assim, hoje eu estou com, sei lá, com lucro. Então, onde a gente pode investir esse lucro da sua empresa? Certo. Aonde a gente pode colocar essa empresa funcionar com esse lucro, entendeu? Então, é essa parte de análise, que eu acho que isso que é o importante, né? Essa parte de ter essa análise, assim, essa assessoria com o contador, com o cliente e assessorar em todos os sentidos, né? Não a gente ficar lá todo mês, a gente vai receber bonzinho nosso horário e a pessoa tá lá, né? Sim, Sem saber o que está acontecendo, aí quando vai ver o que acontece, aí acaba o cliente mudando de contador, porque ele não teve aquela confiança e aquela credibilidade com o contador. sim. Entende? E assim, eu não entendo muito do mercado, mas vamos lá. Qual a diferença, se a gente falar tributária, quais são os ganhos de eu ter, por exemplo, um profissional dentro da minha empresa ou eu usar uma assessoria? Porque no caso da assessoria, eu entendo que eu não tenho um vínculo ali. CLT trabalhista, isso. Isso também facilita muito, né? É o que as empresas hoje estão usando, né? Nessa parte, porque ela não acaba tendo a parte de tributos, né? De trabalhista com o empregado. Então, ela prefere hoje ter um profissional que seria na parte de autônomo, que presta serviço para ele e ele consegue ter o mesmo processo, né? Com a pessoa como se fosse CLT, mas só que o
gasto dele como CLT é maior. É bem maior. Bem claro. maior, né? Sim, Que aí você vai tem todos todos os impostos, tudo. Então, hoje é o que o mercado está usando mais isso mesmo com as empresas. E é uma parte muito interessante, né? Sim, sim. E eu acredito também que com esse processo todo que nós estamos passando de pandemia, as empresas têm até optado por essa assessoria, verdade. né? Sim. E percebe que também esse home office, ele funciona. Você não precisa necessariamente daquela estrutura. Tá né? no local de trabalho, é verdade. Que hoje o escritório a gente tá home office, né? Se você ainda não acompanha o nosso programa em nossas redes sociais, fica o convite, porque nós compartilhamos dicas sensacionais para ajudar você e a sua empresa a prosperar. Você não pode ficar de fora dessa, estamos esperando você. Vamos conferir agora as dicas incríveis das nossas parceiras. Eu rodo o VT e volto já já. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Michele Fernandes do quadro Explicando Direito e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os 11 assuntos mais reclamados pelos consumidores durante a pandemia. Vamos lá? O Procon de São Paulo está fazendo diversas operações junto com o governo estadual para minimizar os problemas da pandemia, né? Assim, fiscalizando, junto com a vigilância sanitária, fiscalizando restaurantes, bares, padarias, né, todos os tipos de estabelecimento comercial em que envolvam pessoas, né, circulando dentro do ambiente. E também para uma questão de garantir o cumprimento dessas determinações, né? E é necessário que, assim, todos os consumidores, tanto consumidores como fornecedores, eles tenham um pouco essa visão, tanto de quem está fornecendo, quanto de quem está consumindo, para ter uma consciência, uma noção de que nós precisamos afastar um pouco mais, né, essa doença que vem se alastrando. E por conta disso, nós tivemos muitas reclamações de consumidores referente assim, a compras online. O Procon vem fazendo essa fiscalização direta e imediata, tem sido assim muito ferrenha, as multas para os estabelecimentos estão sendo altíssimas, então fique atento, você que é comerciante, você que é dono do estabelecimento empresarial, porque assim as multas estão sendo muito altas, ao menos aqui no estado de São Paulo, e eu acho que em todo o Brasil vigora da mesma forma, então vamos tomar bastante cuidado. Bom, em relação às compras online, como eu vinha falando, teve um aumento enorme de compras online devido a todo mundo estar em casa agora, consumindo e fazendo tudo dentro de casa, né? Dos 10 assuntos mais reclamados que foram verificados no Procon de São Paulo, nós tivemos em torno aqui problemas com energia elétrica, telecomunicações, instituições financeiras, a parte de vestuários, aparelho celular, instituições de ensino, agências de viagem, a parte de movelaria, né, mobiliários, quando você vai fazer as compras de imóveis, sejam eles embutidos ou não, contratar esse tipo de serviço, serviços de diversão, de lazer e cultura e aparelhos de TV também, são assim, diversas essas reclamações. E em 2020 está atingindo uma média aí de mais de 400 mil reclamações, e isso só no estado de São Paulo. Então a gente precisa ficar muito atento com todos esses serviços online e compras de produtos que estão sendo feitos, né, nos atentar para esse tipo de reclamação e ficar atento sempre ao que você está comprando. Então busca mais informações sobre o produto ou o serviço, para você também não cair no conto do vigário, né? Bom, gente, essas foram as minhas dicas. Agradeço a sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Você quer se tornar uma empreendedora de sucesso? É muito simples. Torne-se uma revendedora de acessórios e bijuterias da Saba Bag. Você sabe qual é o diferencial da Saba Bag? Você começa o seu negócio com um pequeno investimento e pode trocar 40% do seu mostruário. Algo inédito no mercado.
Então, convido você a entrar em contato agora mesmo através do QR Code que está aparecendo aqui na tela e falar com um dos representantes da Sababeg, porque uma mulher em flow é independente, inclusive financeiramente. Então, convido você a conquistar a sua autonomia agora mesmo. Acesse o QR Code que está aqui abaixo do nosso vídeo e mude a sua vida agora mesmo. E tem uma promoção incrível. Você adquirindo qualquer um dos kits Sababeg, você recebe uma pulseira incrível e exclusiva de presente, além de receber todo o material de apoio para entregar os produtos para suas clientes, sacolinhas, saquinhos personalizados, uma bolsa personalizada. Então, tudo prontinho para você começar o seu negócio e fazer a diferença na sua vida. Convido você a tomar essa atitude agora. Acesse o QR Code e fale com uma representante. Você não pode ficar de fora de uma empresa tão incrível que foi pensada para você, mulher. Dri, para quem quer abrir uma empresa hoje, qual é o passo a passo mais assertivo? Então, o passo a passo, vou te dizer, primeiro procurar um contador, né, que ele seja de confiança, porque, querendo ou não, essa área acaba sendo muito por indicação, né? E tendo esse processo, já é um bom caminho andado para ambos, porque você já dá essa confiança para o outro lado do empreendedor, né? E a gente, onde entra a contabilidade, né? A parte nossa de analisar qual seria a estrutura da empresa dele, qual tipo de ramo de abertura que ele está querendo fazer na sua empresa, e é onde a gente vai checar todo esse processo, entendeu? Mostrar os órgãos de abertura para ele, que seria hoje, né, Prefeitura, Receita Federal, JuSesp, e explicar todo o processo de cada empresa, que tem que ser aberto, como que funciona, o KNAI, que é uma coisa muito importante na empresa de um empreendedor, que hoje eu tive um exemplo que eu posso te dar, né? Sim. Eu tive um cliente também que foi aberto a empresa dele com o KNAI errado. Não fui eu que abri. Aí ele veio à minha procura porque indicaram, né? Me indicaram para ele. E quando ele foi emitir a nota fiscal, a empresa dele não tinha como essa emissão de nota fiscal, porque o KNAI dele não batia com o tipo de serviço dele. Então, às vezes, a pessoa pensa que isso é fácil de uma abertura. Vou lá, eu vou abrir e pronto. Que sucesso! Sucesso! E não é. A palavra que você falou não é sucesso. Esse empreendedor falou, como assim? Tá errado? Eu não consigo emitir nota? Aí você atrapalha todo o processo da empresa do cliente. Por quê? Lá ele está tendo prejuízo com isso. Ele não consegue emitir nota fiscal, a empresa dele fica parada e o prejuízo é imenso, né? Quanto a isso. E foi onde a gente conseguiu perceber que, falou assim, nossa, realmente o KNAI não bate com o tipo de empresa aberta do cliente. Então, isso é tudo um conjunto de análise. Então, não é uma estrutura que você fala assim, nossa, vamos chegar lá, vamos abrir, colocar o nome e tá pronto. É isso. Não é bem assim, gente. Por trás disso existe um conteúdo, existe uma análise, tanto tributária, né, da empresa do cliente, para ele também. É como se a gente fosse assim, não vou dizer, um médico para a empresa do cliente, né? Porque ele não tem esse conhecimento. Se ele está pagando a gente, é por isso, né? Porque ele quer ter esse conhecimento e a pessoa vai aprender no dia a dia o processo que ele precisa, né? Então, e essa parte é muito importante, né? Da gente analisar, explicar para o cliente a parte de abertura da empresa dele, como que funciona, o que ele pode fazer para no futuro ele não ter muito prejuízo, sabe? Então, é um conjunto de tudo, como eu havia falado. E aí, depois de aberto, a gente continua assessorando, né? Para ele dar continuidade no trabalho dele, no ramo que ele escolheu para a empresa dele e se Deus quiser, a pessoa continuar tendo seu sucesso, né? E ter essa gratidão por a gente estar junto com ele, torcendo pelo cliente e ajudar ele nesse processo, que é o nosso trabalho, né? Não é só o trabalho de eu chegar, colocar números lá, mostrar para o cliente. Não, existe uma parceria, né? Nesse sentido, eu acho que isso é muito mais importante.
que o restante vem em conjunto. Com certeza. E na hora de escolher esse profissional, Dri, o que você acha que as pessoas têm que se atentar? Porque a gente sabe que hoje tem muito, né, em todas as áreas, não só nessa, mas tem aí as pessoas que agem, né, de má fé. Então, quais os cuidados na hora dessa escolha desse profissional, dessa empresa que vai prestar essa assessoria? Então, é o que eu te falei, né? O principal hoje que a gente vê é muita indicação, Rô. Tá. É muita indicação, que a pessoa vai ver o seu trabalho e ela vai mostrar para aquela outra pessoa, tipo, né, aquele contador me deu credibilidade, ele me deu resultado na minha empresa. Pode acontecer de alguém procurar sem ter esse conhecimento, mas só que é onde a gente vai entrar com o que a gente tem, né, de conhecimento de ajudar o cliente, de mostrar que essa assessoria é presente no escritório, entendeu? Que não é tipo, conquistei esse cliente, eu vou ficar com esse cliente, não vou fazer nada por ele. Não é isso. Então, é assim, é um cliente que a gente tem que cuidar com carinho, porque querendo ou não, é aquela história, meu pão de cada dia tá nele. Exato. Né? Então, infelizmente, muita gente não pensa nisso. Tem que buscar, a gente tem que pesquisar, ver a credibilidade, né, as avaliações, né, dentro da internet, isso é super importante, porque eu acordo, vou lá, abro um site e falo que atuo, né, e tá tudo certo. Então tem que buscar informação, tem que buscar avaliação, tem que ver há quanto tempo a pessoa tá atuando, quais são as especialidades. Porque às vezes você busca um serviço, acha que vai resolver e na verdade não é aquilo, não tem o resultado que você precisa, né? É verdade, isso é muito importante mesmo. É tudo um conjunto mesmo. Sim, sim. E Dri, uma curiosidade, é possível você atender, você e a sua empresa, fazer assessoria contábil de empresas de outros estados, Brasil afora, ou não necessariamente, precisa ser uma coisa mais fechadinha? Não, dá para sim ser feito, né? Hoje a gente tem capacidade para isso, né? De atingir outras localidades, né? Outro mundo. Internet, computador, a coisa funciona. Sim, a gente vai a qualquer lugar do mundo. Muito bom. Até na Lua, se precisar. Então, assim, quanto a isso, tranquilo, né? É o que a gente falou, é uma parte, assim, muito fácil hoje. A internet hoje ajudou a gente ter esse conteúdo, abranger muito, né? A parte tanto do trabalho do empreendedor como o nosso, né? Nesse conteúdo. Mas isso, com certeza, dá pra gente seguir em frente. Muito bom, muito bom. Dri, eu adorei a sua participação. Obrigada por você compartilhar dicas tão valiosas aqui, porque a gente tem várias pessoas que acompanham o nosso programa, que empreende, ou que está começando a empreender, né? E uma das ideias aqui do programa é dar voz para essas pessoas e a gente entender que juntas nós somos muito mais fortes, né? As mulheres, elas estão cada vez mais, né, ocupando aí seus espaços. Exatamente. Dominando o mercado em geral. Isso, estamos colocando fogo no parquinho, positivamente. Então volte sempre que você quiser, as portas estão abertas, né? Eu acho que compartilhar conteúdo de qualidade é sempre muito interessante. Eu volto sim, Rô, eu te agradeço pela oportunidade. Estou muito feliz por isso e com certeza estarei de volta mostrando novos conteúdos da contabilidade. Show, adoramos! Eu espero que você tenha gostado aí das nossas dicas. Obrigada por acompanhar o nosso programa, pela sua audiência de sempre. Semana que vem estamos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, compartilhando dicas incríveis para você, porque o meu desejo é que você se torne uma mulher em flow. Até semana que vem. Tchau, tchau! O que? Você vai pedir pizza? Qualquer coisa eu como. Qual a importância da assessoria? Esqueci qual é a assessoria contábil, bicha louca. E assessoria Fiscal, esqueci. Contábil e fiscal. Vamos assistir As dicas incríveis das nossas parceiras, né? O Procon de São Paulo, ele tá trazendo... Não, ele não tá trazendo nada. Peraí. Tilt, né? Mas o pessoal acaba ficando muito... Agora não deu. Vou começar aqui de novo, tá? Dá tilt, né? É que eu fico assim, né? Meu Deus, vamos lá. A gente vai ter que dar uma cortada básica então, hein? Vamos falar aqui então só dos 10 desses assuntos que são mais reclamados, tá? Juntos somos 160 mil, mais ou menos. Tilt, né? É isso. Espero que você tenha gostado da audiência e agradeço
Tilt, né? Se você ainda não acompanha o nosso programa em nossas redes sociais, fica o convite, porque nós compartilhamos dicas sensacionais para ajudar você e a sua empresa a prosperar. Você não pode ficar de fora dessa, estamos esperando você.